Olá pessoal, tudo bom? Eu estou aqui hoje para falar de blockchain. Que tecnologia é essa? O que é isso que está mudando o planeta, está mudando a forma do que a gente vai fazer muita coisa aqui no futuro. É... Bom, eu vou tentar explicar de uma maneira didática, de uma maneira assim como se tivesse. Claro que eu vou fazer de uma maneira bem superficial, tem muitos aspectos técnicos que não que podem ser colocados, mas eu vou colocar de uma maneira bem simples como funciona no geral, para que a gente entenda essa tecnologia, o porquê dela e por que tá gerando tanto falatório e o que isso pode significar uma mudança muito grande na vida das pessoas no futuro próximo. Bom, o que é blockchain? Blockchain é uma tecnologia de corrente de blocos, traduzindo literalmente, mas eu acredito que no português ficaria mais fácil uma cadeia de blocos. O que é e esse caso de blockchain são criptoativos, que é tudo criptografado num bloco. Imagine um bloco do Lego. Tá vendo aqui o Lego? Todo mundo conhece o Lego. Tem aqui um bloco. E esse bloco ele é feito de plástico. Plástico é um derivado do petróleo. Ele tem uma molécula de carbono e hidrogênio. E é um hidrocarboneto, aí um processo químico que faz o petróleo virar o plástico derretido, ele é colocado nessa forma e faz esse formato, aí ele solidifica, fica no estado sólido aqui, na forma desse bloco do Lego. E esse bloco é feito de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de moléculas de carbono e hidrogênio, que é o polímero que faz esse plástico. Na blockchain é exatamente a mesma coisa, só que em vez de ser moléculas, são informações que os computadores conseguem ler essas informações e trazer para a gente essas informações. Tudo está escrito ali. Então tudo vai completando, cheio de informações que são hashes, ou seja, endereços que nada mais são do que impressões digitais de cada usuário dessa rede aqui. Por isso o usuário é uma rede de usuários que ela é de usuário para usuário, de pessoa para pessoa, peer-to-peer. Então por isso que ela é validada em todas as pessoas recebem esse bloco aqui, recebem uma cópia disso aqui, e é tudo isso processado de uma forma descentralizada. Não é um único computador que faz isso, não é um único banco de dados. É uma junção de todas as máquinas que estão ligadas nessa rede, elas validam essa informação de todas as informações que estão nesse bloco aqui e constroem esse bloco aqui. E esse bloco aqui, quando ele enche, quando ele chega no máximo de informação dele, ele valida isso aqui através de um endereço, ele forma um nó, ou seja, ele forma uma conexão entre ele e uma próxima cadeia, um próximo bloco de dados. No jargão, ele é uma corrente, então eles seriam unidos através de um elo de uma corrente. Mas aqui no Lego, ele tem esse encaixe aqui, que o fundo de uma peça encaixa no topo da outra. Então, ele vem aqui e encaixa aqui, ó. Esse encaixe é realizado por quê? Porque a peça de cima, ela combina com a peça de baixo. Ela tem um encaixe. Na blockchain, ela tem um endereço, que ele é validado para a próxima cadeia de blocos. Então, é o mesmo endereço, então esse é o encaixe. Então, quando vem o outro bloco, são muitas informações que são colocadas nesse bloco aqui. Para dar o exemplo, a primeira pessoa que criou isso também criou uma moeda. Essa moeda é chamada Bitcoin. O Bitcoin, qual foi a sacada do cara que criou isso, que é chamado Satoshi Nakamoto? Ele falou assim: eu tenho uma Bitcoin, e está escrito aqui na blockchain que eu tenho uma Bitcoin. Se eu quiser passar para o outro cara, é só eu mandar através do endereço da rede dele, através do endereço, eu mando para ele aquela uma Bitcoin. Aí passa para lá a Bitcoin.
Aí um outro cara olha isso e fala assim, pô, eu compro essa tua Bitcoin aí, eu compro essa tua, passa para o meu endereço, eu te dou $1, eu te passo $1 por ela, e assim começou a criar o valor que essa moeda chegou a valer $65.000. Então, aí a cadeia de blocos, aí está aqui tudo registrado o que aconteceu nos blocos, que cada bloco de informação, aí vai enchendo um bloco, vai juntando mais um bloco, e aí vai juntando mais um bloco, e aí vai juntando mais um bloco, e aí forma a cadeia de blocos ou a corrente de blocos, a blockchain. O que isso vai... Muitas pessoas ficam pensando assim, mas o que isso tem a ver comigo, gente? O que isso tem a ver contigo? Muita coisa. Eu vou explicar. Tem N aplicações no mundo essa tecnologia, muitas aplicações. Eu vou falar as mais óbvias e simples, que é o financeiro, toda a intermediação financeira, depois toda a títulos de propriedade, ou seja, se eu tenho uma música, se eu escrevi um livro, se eu patenteei um projeto, se eu tenho um terreno, se eu tenho um apartamento, se eu tenho um pedacinho de uma empresa, ações daquela empresa, se eu tenho um título público, tudo isso pode ser tokenizado, ou seja, ter um endereço tokenizado, é um token, que é aquilo que fica registrado aqui nesse bloco. O que acontece? Se eu tenho um imóvel, por exemplo, o setor de cartórios, registros imobiliários, isso tudo pode ser usado como uma blockchain governamental, descentralizadas, através que os usuários são todos os cartórios. E aí, por exemplo, se eu quero vender um ativo, se eu quero vender um carro, se eu quero vender um apartamento, a pessoa me paga o dinheiro e eu transfiro para ela de forma instantânea, rápido, fácil, validada na rede, com muito mais segurança, muito mais rastreabilidade, tudo de forma transparente. Eu mando esse endereço, eu transfiro a propriedade daquele apartamento para aquela pessoa. Então fica validado na rede que agora o novo proprietário daquele apartamento é o fulano de tal. O Cláudio passou o título de propriedade para aquela pessoa. Pode ser de N formatos, os mais conhecidos atualmente, o formato mais conhecido é o NFT, que é o token não fungível, que ele é um ativo que ele não é palatável, ele não é fungível, e você então consegue transferir a propriedade dele para outras pessoas de forma muito fácil e rápido, através de uma corretora ou de um serviço, que isso pode ser, por exemplo, no caso dos imóveis, quem pode prestar esse serviço são os cartórios. Mas o que isso tem a ver comigo? Continuo falando, isso vai baratear todo o sistema. Os cartórios não vão precisar ter mais toda aquela estrutura pesada para ter todo aquele banco de dados que eles têm para as pessoas pesquisarem. Basta as pessoas acessarem os cartórios vão cobrar por esse serviço, vão ganhar muito mais dinheiro porque é um serviço que vai ter uma margem muito maior e vai ter muito mais segurança. Certificados, por exemplo, direitos autorais, muita coisa pode ser utilizada através da blockchain. É uma tecnologia muito disruptiva, é uma tecnologia que vai chegar no futuro próximo e vai mudar muito a vida das pessoas. E essas criptomoedas, muitas delas, hoje, elas são efetivamente uma rede que pode ser usada para diversas aplicações. Elas são a rede mãe que pode ser usado através de várias aplicações, jogos, finanças, cartão de crédito, títulos de propriedade, títulos de públicos, uma série de coisas que pode ser usada nessa tecnologia. É uma tecnologia muito disruptiva, que a gente tem que ficar atento a isso, todo mundo tem que entender o que é, sentir segurança e que vai melhorar muito a vida das pessoas, vai baratear muito o serviço financeiro, serviço contábil, serviço notarial, um monte de coisa
vai melhorar na vida das pessoas. Por exemplo, emissão de um visto, por exemplo, pode ser de forma toda automatizada. Você recebe um token, que aí um QR Code que você chega no país, você só passa aquele QR Code e já valida, já sem precisar passar por um atendimento físico na entrada de um país. Então, assim, tem muita coisa interessante para desenvolver nessa tecnologia de blockchain. Valeu, galera, até o próximo vídeo, espero que eu tenha contribuído aí e vamos ver o que essa tecnologia tem de bom pra gente no futuro. Valeu e até a próxima.